A sua vida é um resultado direto dos seus pensamentos. Então você tem pensado certo ou errado, bom ou ruim? Fica até o final desse vídeo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pensamentos, logo depois da vinheta. Olá, queridos e queridas, eu sou DL Martins, jovem, cristão e pensador, e você é muito bem-vindo ao meu canal. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder fazer parte dessa comunidade grande. E não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber o conteúdo da gente toda vez que for postado aqui no YouTube. Antes da gente iniciar, eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta de jogos online? Mais especificamente, você gosta de League of Legends Wild Rift? Se a resposta for sim, eu tenho uma indicação muito boa para você. É o canal do Tirano Gamer. É o nosso canal parceiro focado em gameplays de Wild Rift. Lá você vai encontrar gameplays incríveis, jogadores super divertidos e muita interatividade. Inclusive tem vídeo lá que eu tô jogando com ele, então não perde tempo, clica no link da descrição e vai lá e se inscreve, que eu tenho certeza que se você curte o tema, você vai gostar muito. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Como foi dito no início, o vídeo de hoje será sobre pensamentos. E o vídeo de hoje vai ser dividido em 3 tópicos. Vamos pro primeiro. O primeiro tópico é o seguinte: existem pensamentos certos e existem pensamentos errados. Nem todo pensamento que vem à nossa mente é certo, assim como nem todo pensamento é errado. Mas como a gente vai distinguir o que é um pensamento certo e um pensamento errado? Como esse é um canal de Bíblia, eu vou falar as coisas baseadas na Bíblia, né não? Então vamos lá. Pensamento certo é todo aquele pensamento que vai te levar para estar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, pensamentos que têm a ver com a palavra. Todo pensamento que está de acordo com o que a palavra de Deus coloca como certo é um pensamento certo. O pensamento errado é exatamente o contrário. Todo pensamento que não está de acordo com o que a palavra de Deus coloca como certo, ele é um pensamento errado. Por exemplo, a Bíblia fala que mentir é errado, é um pecado. Se o meu pensamento está de acordo com essas ideias de que existem ocasiões em que mentir é algo bom, então meu pensamento está errado. Porém, se o meu pensamento está de acordo com o que a palavra diz, quando ela diz que mentir é errado, que mentir é ruim, e eu penso da mesma forma, então eu estou com o pensamento certo. Inclusive, a própria Bíblia nos mostra exemplos de pensamentos bons. Por exemplo, o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6. O versículo diz que nós temos que ter o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. E qual era o modo de pensar que Cristo tinha? Eu não vou ler o texto todo aqui, mas o modo de pensar de Cristo era um pensamento de amor, de servidão e de humildade. O modo de pensar que Cristo tinha era um pensamento de, mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou para que a gente, que éramos os criminosos, pudéssemos ser salvos. Era um pensamento de humildade, porque sendo Deus ele se humilhou. Era um pensamento de servidão, porque quando ele estava na terra ele nos serviu. E era um pensamento de amor, porque ele fez tudo isso para que pudesse abrir um caminho para a gente ser salvo. Também na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia vai nos dizer para a gente pensar nas coisas lá do alto e não das que são daqui da terra. Por quê? Porque em outra parte da Bíblia ela vai nos dizer que nós somos cidadãos dos céus quando estamos em Cristo Jesus. Na carta aos Filipenses de novo, só que agora no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele vai dizer várias coisas que a gente deve pensar. Eu vou listar aqui para vocês. O texto diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor. E aí o texto conclui com: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu quero salientar aqui que tudo isso que tem falando de bom, de agradável, de puro e tudo mais, tem que ser padronizado pela Bíblia. Ou seja, você tem que ver essa noção de puro, bom, amável pela Bíblia. É o que a Bíblia diz que é puro, que é amável, que é bom. Então você vai ter esse tipo de pensamento se você buscar na palavra de Deus. O segundo tópico é o seguinte: nem todo pensamento é fruto direto da nossa mente. Quando a gente está em Cristo, o diabo ele não tem poder algum sobre a nossa vida. Então a forma que ele tenta nos atingir é através da nossa mente. Ele não pode entrar na nossa mente nem ler a nossa mente. Mas o que é que ele faz? Ele joga sementes de pensamentos, que a Bíblia fala que são dardos inflamados do maligno. E aí lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, ele fala o seguinte: segurando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. A fé aqui são as coisas que a palavra diz sobre nós, que nós podemos, que nós temos e que nós somos.
E os dardos inflamados do maligno são os pensamentos que ele joga na nossa cabeça para tentar nos limitar e fazer com que a gente não viva nas realidades que Jesus conquistou para nós. Um ótimo exemplo disso é o próprio Jesus quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia diz que o diabo tentou ele em todas as áreas. Se você for ver a forma que o diabo tentava, era mostrando coisas a ele. O diabo mostrou a ele as pedras e disse: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. Depois o diabo mostrou a ele vários reinos do mundo todo e disse que se ele se prostrasse e adorasse, o diabo daria tudo aquilo a ele. Ou seja, o diabo estava tentando fazer com que Jesus entrasse na onda dele, com que Jesus pensasse da forma que ele queria. Mas Jesus, ele tinha o escudo da fé, ele declarava a palavra, ele tinha a espada da palavra e o escudo da fé. E com o escudo da fé, qual era a fé de Jesus? Era aquilo que estava escrito. Através desse escudo da fé, ele apagou os dardos inflamados do diabo, que eram as tentativas do diabo de mudar o pensamento dele. Da mesma forma, a gente tem que fazer. A gente tem que conhecer aquilo que a Bíblia fala sobre nós, para que a nossa mente esteja blindada e a gente possa usar esse escudo da fé, que é exatamente aquilo que a Bíblia fala sobre nós, para poder apagar os dardos que o diabo lança na nossa mente. O terceiro tópico é o seguinte: Deus dá importância à nossa mente. A nossa mente, ela não é abandonada por Deus. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente vê muito a parte do Espírito, de Jesus derramar o sangue dele para nos salvar da condenação eterna. E isso é verdade. A gente também vê muito a parte do corpo de Jesus sendo dilacerado para curar as nossas doenças e enfermidades. E isso também é verdade. Mas a gente esquece que a mente também é parte fundamental da nossa vida com Cristo. Afinal, a gente recebe coisas no Espírito, mas para a gente poder manifestar aqui, tem que passar pela mente, para que através disso a gente possa agir. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia vai dizer para a gente não se amoldar aos padrões desse século ou desse mundo, mas transformai-vos, a Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus preparada para que a gente desfrute, para que a gente experimente, mas a única forma da gente experimentar é renovando a nossa mente através da palavra de Deus, para que a gente possa não se moldar ao mundo, mas seja renovado para se moldar aos padrões da palavra. E por que para experimentar eu tenho que renovar a minha mente? Porque a parte difícil da salvação, do evangelho no geral, na verdade, foi feita por Cristo. A parte difícil que era morrer, que era ser julgado pelo pecado, que era levar nossas doenças, a nossa miséria e tudo mais que ele já levou sobre a cruz, a parte difícil ele fez e ele nos deu a graça, a salvação como um presente. Só que agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que minha mente entenda o que foi feito por mim, para que ela possa acreditar no que foi feito por mim, para que através dessa crença, através da renovação da minha mente, eu possa crer e através dessa crença eu possa viver de acordo com aquilo que foi feito por mim. Porque se eu não acredito no que foi feito por mim, como eu vou viver de acordo? Como é que eu vou acreditar se eu não conheço? E renovar a mente é exatamente isso. É eu ter conhecimento daquilo que Jesus fez por mim na cruz e eu começar a viver baseado nisso. Quando eu tenho conhecimento daquilo que Jesus fez, eu passo a viver dentro da vontade de Deus e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então é isso. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo se você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações para você continuar recebendo o nosso conteúdo. Deixa o teu comentário se você gostou, se você não gostou, o que você achou do vídeo. Bota a tua opinião aí embaixo para a gente gerar aquele engajamento que a gente gosta. E o link do nosso canal parceiro, Tirando Gamer, vai estar aí na descrição aí embaixo. Clica lá, curte o conteúdo do cara que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até mais.